Hey guys. O pessoal fala português, então. I'm sorry, guys. Esse, Desculpa. esse é o cumprimento assim, meu Deus, tá bom. Não sei, não consigo Não, falar. vai. Fica à Ok, vontade. Hey, yeah. guys. Hey guys. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito pertinente e creio que um bocadinho polêmico, que é sobre mudar de igreja. É algo certo ou não? Boa. Pessoal, estamos aqui com a Alanis. Para quem não conhece, a Alanis cria conteúdos também. E as redes sociais dela estão aí na descrição. E hoje, como ela disse, vamos falar sobre se é correto ou não mudar de igreja. E pronto, a primeira pergunta que não se quer calar é o que é que você acha sobre isso? Mudar de igreja é algo certo ou não? Epá, eu não diria que é algo certo, mas também não diria que é algo errado. Eu acho que depende muito da. Não exatamente da perspectiva de cada um, mas da Motivação, do experiência, da motivo. motivação. Yeah, exatamente, é isso. Depende muito, porque eu vou dar um exemplo. Uhum. Imagina que tu cresceste em uma igreja, né? Exato. Cresceste em uma igreja, fizeste lá a escola dominical e tudo mais, aprendeste aquela base sobre a palavra de Deus, sobre como viver em comunidade numa igreja, inclusive recebeste vários ensinamentos, tu como músico, né, sobre música na igreja e Exato. tudo mais. No entanto, chega um momento que tu começas a te aprofundar mais na palavra do Senhor e tu vês que na igreja em que tu estás, além de tu não receberes muito daquilo que tu precisas em relação ao conhecimento, tu começas a perceber muitos aspectos básicos que faltam na igreja que tu sempre cresceste. E de alguma forma tu começas a sentir que isso está a pesar ou está a lesar aquilo que é o teu crescimento espiritual, né? E tu sentes que, epá, já não consegues concordar com aquilo, já não está fixe, já não vai de acordo com aquilo que tu já entendes sobre a palavra. Uhum. Creio que nessa situação tu ficarias lá, mesmo assim, ou tu preferirias procurar uma outra comunidade onde tu sabes que tu irás crescer e desenvolver mais? Estás a me perguntar? Está a te perguntar. Não sei, eu acho que é muito, assim, muito instável a decisão de sair ou não. Porque eu acho que boa parte das decisões do ser humano são quase sempre influenciadas. Uhum. Então, se nós estamos num meio em que aquilo parece um bicho de sete cabeças, tipo mudar de igreja, geralmente quando você pensa nisso, terás que avaliar várias e Muitos várias aspectos. possibilidades, vários e vários aspectos. Então, no meu pensar, eu acho, não que eu faria, mas acho que seria correto mudar de igreja. Principalmente se as coisas que tiverem a ser feitas na igreja onde você está não forem exatamente de acordo do que a palavra diz. Exatamente. Então, quando diverge, é quase uma certeza que você tem que mudar. Yeah. Mas há casos que Deus precisa de ti no lugar para fazer uma diferença. Sim, tem isso. E pronto, eu queria saber de ti em que situação é que as pessoas, ou você pode validar que está acontecendo alguma coisa, mas ainda tens que ficar. Ixi, isso é um pouco complicado, mas eu diria que nesse caso há vários aspectos que você precisa analisar em relação à palavra. Eu vou dar um exemplo próprio, né? Exato. Eu cresci em uma igreja, né? Sempre fui de lá desde criança, aprendi tudo lá e tudo mais. Só que, por incrível que pareça, mesmo crescendo naquela igreja, eu nunca fui realmente cristã. E eu tive que me tornar cristã para eu perceber que eu afinal não era cristã. Eu era só uma menina que ia para a igreja. Yeah. E ao olhar ou analisar o ambiente da igreja que eu fazia parte, eu comecei a perceber que eu só não era, eu não me tornava realmente cristã, porque o próprio ambiente da igreja impedia isso. A igreja que eu fazia parte era aquela típica igreja em que os
os membros não abrem a Bíblia. Yeah, os membros não abrem mesmo. É tipo aqueles mesmo que, tipo, para abrir a Bíblia, é mesmo só no dia de culto, quando o pastor falou, olha, vamos ler a palavra, essa não sei o quê. Pastor leu a palavra. Fechou e nunca mais. Próximo domingo. Próximo domingo. Era assim. E pode parecer estranho, porque agora eu produzo conteúdo a falar sobre a palavra, mas eu nunca havia parado para pegar e estudar a palavra. Juro, eu só abria mesmo a Bíblia quando estava domingo na igreja e assim quando eu estava aborrecida por conta daquilo que o pastor está a pregar. Então, para não dormir no culto, ficava lendo alguma coisa. E aí eu gostava muito de ler. Eu gostava muito de ler o livro de Apocalipse. Era o meu favorito, porque eu sentia como se eu estivesse dentro de um filme. Então, não, esse aqui não vou dormir, com certeza. Então eu ficava a ler o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse sempre foi o único livro que eu lia. E eu só lia aos domingos. Por mais que eu achava aquilo interessante, eu não abria no resto da semana. Só abria quando chegasse o outro domingo e eu continuava. E sempre foi assim. E eu simplesmente lia, mas não aprendia realmente nada com aquilo. Muitos dos conceitos que eu tinha e que algumas vezes orientavam ou direcionavam as minhas decisões eram conceitos que eu ouvia de líderes da igreja e tudo mais. Eu não entendia a profundidade daquilo, mas eu simplesmente reproduzia, porque disseram que isso é a palavra de Deus, vou seguir. E muitas coisas eu segui. E depois quando fui ler a Bíblia eu vi que não estava lá. Não era. E sempre foi assim. E quando eu comecei a perceber esse ambiente em que eu cresci e como é que era, eu vi mesmo e disse, nada, aqui mesmo não dá, aqui não dá. E com isso que eu comecei a perceber, mais outras situações foram acontecendo, eu preferi sair. E eu fiquei um bom tempo desigrejada. Fiquei um bom tempo em casa mesmo. Só um detalhe, eu não sabia que você mudou da igreja. É? É o cara aí a bombar. Juro. Quando tu apresentaste o tema, eu fiquei tipo, meu Deus, bem pertinente. Fiquei um bom tempo desigrejada, mas depois encontrei a minha igreja atual e foi mesmo uma cena diferente. Foi a primeira vez em que eu ouvi a palavra ser pregada de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. Eu disse, não, quero mais disso. Quero mais disso. E a partir daí começou a nascer dentro de mim uma vontade, um desejo de entender mais sobre essa palavra. E eu comecei a me aprofundar mais e eu fiquei mesmo apaixonada, viciadíssima nessa palavra. E atualmente, ou desde que eu entrei para lá, eu comecei a perceber na minha igreja uma característica que infelizmente é muito difícil encontrar em muitas igrejas, em que eu conseguia encontrar essa união ou essa simbiose do estudo da palavra realmente, de viver o que as escrituras realmente dizem, e a oração fervorosa, a busca fervorosa pelo Senhor. E eu consegui encontrar aí um ambiente fértil para poder crescer. Tanto é que eu desenvolvi muito em menos de 6 meses. Em menos de 6 meses eu desenvolvi imenso. Em menos de 6 meses eu já tinha lido a maioria da Bíblia, estudado a maioria da Bíblia e sempre queria mais, tinha aquela vontade. Fui tendo aquela necessidade de abandonar coisas, de mudar coisas em mim, por entender que eu já não era aquela pessoa de antes. E depois daquilo, fui batizada também e foi uma mudança muito grande que eu fui vivendo depois de sair da igreja que eu fazia parte e que eu digo que foi o melhor para mim. E eu poderia até dizer que não, depois de descobrir isso, eu poderia ficar naquela igreja e tudo mais, só que o próprio ambiente da igreja não era propício à mudança, não era bem favorável. Por mais que eu ficasse lá e, sei lá, eu conseguisse individualmente encontrar o meu crescimento, o meu desenvolvimento, eu nem ia conseguir gerar mudanças lá. Disseste que a primeira igreja que fazias parte era uma igreja que basicamente cresceste lá. Então, entre aspas, a tua família é de lá. A minha família era de lá. Era de lá? Sim. Pronto. A maioria já não é de lá. Sim, porque eu queria saber como é que foi a reação do pessoal com a tua decisão de sair da igreja. Olha... E nem foi para mudar exatamente, foi para ficar em casa, que é basicamente pior ainda.
Olha, nessa fase, meio que eu não segui esse caminho sozinha. Praticamente todo mundo da minha casa Boa, seguiu esse mesmo caminho, boa. mas não pelos mesmos motivos. Sim, não pelos mesmos Vai, o teu motivos. motivo. Bem, a razão que me fez eu deixar de ir constantemente àquela igreja, além de perceber que algo de errado não estava certo, né? Foi também numa fase em que nós havíamos tido uma grande perda na minha família. Perdi a minha irmã mais nova e nessa fase nós sentimos um certo afastamento da própria igreja. E por conta disso, meio que, epá, aquela motivação de ir para a igreja começou a morrer em todo mundo. Começou a morrer em todo mundo. E quando nós vimos que a pessoa que mais nos motivava, nos levava a ir para a igreja, também já estava a começar a se afastar aos poucos. Então aí foi tipo, epá, oba, também não tem muita obrigação de ir, que era a minha mãe. Uhum. Então a minha mãe deixou de ir, eu e a minha irmã deixamos de ir, o meu pai foi algumas vezes e tudo mais, mas também deixou de ir e nós ficamos por casa. E depois foi uma fase também que veio o Covid, então só Yeah, uniu o muito útil ao aí. agradável. Então foi assim. O resto dos meus familiares faziam parte de lá. Eles realmente ficaram meio escandalizados, porque a maioria deles foram levados por influência da minha mãe. Exato. Yeah. Então ficaram meio do tipo, oh, mas você já não vem para a igreja, o que é que se passa? Não sei o quê. Falavam algumas coisas e tal. Mas depois, epá, as pessoas falam sempre, mas chega um momento que Uhum. elas. Depois descansam. Yeah. Então foi exatamente assim. E depois de nós entrarmos para essa igreja que eu estou atualmente, né? Também houve o falatório. Tipo, mas vocês mudaram, estavam aqui, foram para aí, mas o que é que tem de diferente aí e tudo mais e não sei o quê. E nós mostramos o que é que tinha de diferente. Nós mostramos o que é que tinha de diferente. E Infelizmente alguns, né, não, não, não receberam não bem. receberam, né, porque se sentiam confortáveis aonde estavam, né? E nós respeitamos isso, porque cada um escolhe para onde quer ir, Uhum. onde quer estar. E foi assim, mas nós ficamos bem seguros da decisão que nós tínhamos. E foi assim, a minha mãe, ela esteve um tempo na igreja onde eu estou agora, mas depois ela saiu, né? Depois ela saiu, nesse momento ela está numa outra igreja. E, epá, não é nada pessoal, né? Mas houve uma fase que eu e a minha irmã tivemos algumas batalhazinhas Uhum. por conta de algumas responsabilidades que nós tínhamos em relação à igreja. Isso foi incomodando um pouco os meus pais, né? Do tipo, mas vocês também toda hora à igreja, não sei o quê. Yeah, foi complicado. Foi uma cena até que me deixou muito escandalizada, porque eu fiquei tipo, meu Deus, nós estamos aí para a igreja, o que é que isso está vos incomodar? Vocês sabem que nós não estamos aí para um local estranho. Uhum. Mas com o tempo nós percebemos que, epá, aquilo não vinha exatamente deles, né? Então nós preferimos tratar aquilo da maneira correta, que era orando, né? Respeitando, e com o tempo isso tudo passou e hoje tá bem chill. Yeah. Mas hoje a família encara Na minha normalmente. igreja tem um fenômeno, eu não gosto muito de falar sobre isso, ainda mais assim aberto na internet, mas na minha igreja tem um fenômeno de que aparentemente vê-se que o evangelho, assim, agarrar o evangelho de verdade é para os mais velhos. Ixi. Yeah. Os jovens, as crianças, têm aquela rotina de ir para a igreja, mas não exatamente de estudar a palavra a fundo e também há muito de escolher isso eu faço, isso talvez não seria muito fixe para a minha vida. E uma coisa que acontece muito, ou que é muito pregado na minha igreja, é o patriotismo, é você se manter na igreja e não Ixi. exatamente uma vida cristã Cristã. como Yeah. essência. E pronto, eu tenho muitos pensamentos do tipo de sair da igreja, mas nunca saí, feliz ou infelizmente, porque eu sinto que eu preciso estar ali para fazer alguma diferença. Uhum. Não gosto muito de falar aquela cena do tipo, Deus falou comigo. Yeah, yeah, yeah. Isso é olhado com uns olhos bem estranhos na minha igreja, mas pronto. Mas eu sinto de verdade que eu preciso estar ali para fazer alguma diferença, por isso é que eu ainda estou. E outro motivo que me faz ainda permanecer é que não vejo uma igreja fixe que eu possa sair e se sentir confortável. Olha, E eu olha. acho que essa é uma coisa que acaba
retraindo muita gente de mudar de igreja. Yeah. Você vai para fora e olha, infelizmente as igrejas agora têm Tá. feito muita desordem, muita Yeah. desordem mesmo. Olha, Então acaba complicando as pessoas de escolher qual seria um lugar fixe de se estar. e aí, olha, isso que tu falas agora é incrível, Deus é incrível, porque isso é um assunto que nós temos falado muito nos últimos dias, eu, a minha irmã e os nossos amigos, porque realmente as coisas estão tão terríveis, Yeah. porque infelizmente, né? Eu espero que vocês não pensam que nós estamos inconstantes e tal, mas nós estamos numa fase em que nós também começamos a pensar em algum momento em sair da nossa igreja, que nós estamos agora. Yeah. Só que, tipo, e nós pensamos em fazer isso por quê? Por conta de algumas situações mesmo que não, não fazem sentido. Yeah, que não fazem sentido, que já nem deveriam fazer parte da própria igreja. E, infelizmente, só pesa mais as coisas e nos impede de crescer, nos impede de desenvolver. Yeah, e muitas vezes pensamos nisso, só que nós paramos assim, ficamos de, tá fixe, vamos sair. Vamos aonde? Esse é o problema. Vamos aonde? Não tem! Aquilo que nós encontramos lá, que nós temos lá, apesar dos inúmeros problemas, infelizmente nós não encontramos em outros lugares. Yeah. Não encontramos em outros lugares. Nós já tivemos uma fase em que nós íamos para várias igrejas visitar e tudo mais, e não é a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Então nós ficamos assim, pá, vamos só, sei lá, vamos dar o nosso jeito aqui, vamos tentar aguentar, vamos tentar fazer o que podemos fazer. Se der, não deu, se não der também, pá, Deus vai nos ajudar, mas aqui também não vejo outro lugar onde nós podemos ir. Yeah. Uma certeza que há é que todas as igrejas têm problema. Yeah. E para ti, tipo, dá-nos um exemplo. O que é que achas um caso que não pode ser suportado por ninguém? Tipo, todas as igrejas têm problema sim, mas um problema que vai obrigar a pessoa que você precisa sair dali, porque não será um ambiente fixe para ti. Nepotismo. Nepotismo. Yeah. Não, por quê? Nepotismo não é não todo mal. Não faz isso, meu Deus. Na igreja? Na igreja? Mas isso é inconsciente. O nepotismo às vezes é inconsciente, sério. Sim, né? Realmente. Mas eu acho que numa igreja tem que ter aquela consciência de você lutar contra isso. É muito chato, por exemplo, você ser alguém que tem um dom, né? Tem um dom, sei lá, de cantar ou de pregar e tudo mais, e você é impedido de fazer aquilo porque você não é família do pastor principal. Exclusão clara, eu acho que é mesmo um problema. E realmente tem muitas igrejas a isso. Na igreja em que eu estava antes, olha, eu só consegui fazer as coisas que fiz, consegui cantar, consegui participar da banda, porque a minha mãe era muito para cima do pastor principal. Se assim não fosse, eu também estaria no grupo do monte de pessoas que era excluída. E eu via aquilo. E apesar de eu não estar naquela mesma situação, me incomodava extremamente. E foi uma das coisas que realmente, tipo, me fez mesmo ficar, tipo, não, dessa igreja não está fixe. E eu nem estava a viver na pele daquela situação. Só de ver outras pessoas a serem impedidas de fazer certas coisas que elas poderiam fazer, que elas tinham capacidade para fazer, só porque não tinham um vínculo familiar com o pastor, ou porque de alguma forma não lambiam botas prontos do pastor. E isso em muitas igrejas, infelizmente, daqui de Angola tem isso. E para mim isso é algo muito perigoso mesmo. E para mim isso é um motivo, tipo, para você, pá, vai no sítio, você tem que ir no sítio onde você sabe que vão deixar você exercer o seu ministério. Exato, com certeza. Agora, você está sentado não porque de alguma forma Deus mandou você ficar sentado para esperar um tempo, não, você está sentado porque o pastor não quer que você pegue, levanta e prega. Isso é muito grave, para mim isso tem vários outros motivos, mas esse é um dos motivos que eu apresento aqui. Pronto, olha, o vídeo está a ficar bem. Acho que vamos ter que tirar um dia para fazer uma parte 2 juro. Mais forte. Mas pronto, pessoal, nós não estamos aqui a pregar que tem que mudar de igreja. Exato. Não é isso, nem estamos aqui também a motivar a cena do tipo temos que falar mal da igreja. Sim. Mas nós acreditamos que estamos a falar com uma geração que talvez tenha problemas nesse quesito de analisar se é um ambiente favorável de se estar, ou ainda uma geração que às vezes está a se obrigar a ficar num ambiente que por vezes não faz bem. Sim.
Então, estamos aqui a dar motivos ou situações de pessoas que acabaram se libertando disso. E eu acho que também, se estiveres a viver oprimido com isso, também tens que, de Tens que certa forma, analisar. Yeah. analisar e ver qual é a melhor opção para ti, tá? Uhum. Então, vamos parar por aqui e, por favor, continue com a tua opinião aí nos comentários. Queremos também ouvir a tua opinião. Yes.